Curtir em todas as suas emoções o Grande Prêmio do Canadá 1991, a quinta etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1, que você sabe, tem 4 vitórias consecutivas do brasileiro Ayrton Senna, ele que também largou as 4 primeiras corridas na pole position. Nos treinamentos para este Grande Prêmio do Canadá, só deu Williams, domínio total das Williams em todos os treinamentos. Nos treinamentos extraoficiais, nos treinamentos oficiais para a formação do grid largada, sempre Ricardo Patrese e Nigel Mansell comandaram a cada volta nos tempos. E a pole position pertence a Ricardo Patrese. Ele marcou o tempo de 1 minuto, 19 segundos, 837 milésimos. Patrese vai ter a seu lado seu companheiro de equipe, Nigel Mansell. Ayrton Senna vem para a segunda fila. Ele larga na segunda fila ao lado de Alain Prost. Senna e Prost na segunda fila, e olha só que segunda fila. A terceira fila abre com Roberto Pupo Moreno. Roberto Moreno, uma performance excepcional nos treinamentos, marcou o 5º tempo, ficou à frente de Gerhard Berger com a segunda McLaren, que é o 6º colocado, ficou à frente de Jean Alesi com a segunda Ferrari, Alesi, que é o 7º colocado, e ficou à frente de Nelson Piquet, que fecha a 4ª fila, largando na 8ª posição. Maurício Gugelmin larga na 23ª posição, e talvez em toda a sua carreira na Fórmula 1, o Gugelmin jamais tenha tido um final de semana com tantos problemas, com tantas coisas a serem resolvidas, e com pequenas coisas como porca de parafuso de roda solta, como chega no warm-up, pega um carro, dá uma volta, estoura o motor, vem pro box, pega outro carro, vai tentar sair, quebra a embreagem e coisas por aí afora. Portanto, com Patrese e Mansell na primeira fila, com Senna e Prost na segunda, com Moreno e Berger na terceira, Alesi e Piquet na 4ª, e Maurício Gugelmin largando na 23ª posição. Daqui a pouquinho nós vamos para a primeira das 69 voltas do Grande Prêmio do Canadá. Céu azul, não há perspectiva de chuva, pelo menos por enquanto. Aí você vê Alain Prost, não há perspectiva de chuva, pelo menos por enquanto, num Grande Prêmio onde a chuva é normalmente uma constante. Mas o céu azul pelo menos dá uma tranquilidade aos pilotos. Aí, Roberto Pupo Moreno, falando dos brasileiros, Ayrton Senna disse que se o ritmo da corrida for moderado, ele acha que esta é uma corrida para se vencer na média, porque para não ter que trocar pneus, eles largam, por exemplo, com pneu D, pneu macio, arriscando. O Senna, o Mansell, o Patrese, o Berger, o Prost, o Alesi, largam com pneus D da Goodyear, macio, arriscando tudo. Piquet e Moreno largam com pneus C e D misturados, também para não ter que parar para a troca de pneus. Aí a classificação, o Senna que tem 40 pontos pelas 4 vitórias, o Prost que é o segundo colocado 11 pontos, 29 pontos atrás, o Berger em terceiro com 10 pontos, depois vem Patrese, Mansell e Piquet com 6 pontos, são as principais posições. Você vê aí Senna em primeiro, 40 pontos, Nelson Piquet na 4ª posição com 6 pontos, e ainda temos Roberto Pupo Moreno, que marcou o 4º lugar no Grande Prêmio do Canadá. Mas o Senna dizia, se a corrida for num ritmo moderado, e esse deve ser o ritmo, por quê? Porque os freios estarão no limite, principalmente freios e pneus estarão no limite. Ele diz que aí tem uma McLaren equilibrada para brigar pela ponta, para brigar pelas primeiras posições. Mas, se o ritmo for muito intenso, se as Williams que sobraram nos treinamentos saírem muito forte à frente, e se as Ferraris partirem para acompanhar, passaria a ser muito difícil para ele andar num ritmo intenso com a McLaren equilibrada. Maurício Gugelmin disse que não sabe nem como fazer, para ele vai ser loteria, porque praticamente não treinou pela manhã. Piquet e Moreno elogiam os carros e esperam realmente nesta corrida de cabeça, uma corrida que exige muito, principalmente de freios e pneus, eles esperam ter boas oportunidades e brigar pelas posições lá em cima. Agora, se as Williams mandaram, Patrese também vai na loteria, ele que larga na pole. Por quê? No warm-up, no treino de aquecimento hoje pela manhã, o motor do carro de Patrese simplesmente não funcionou. Ignição, parte elétrica, o motor não rodou durante meia hora e Patrese não pôde ir à pista. Mansell fez a volta mais rápida no warm-up,
virou 1:22.787, olha só. O Berger no segundo, 1:23.197. Depois Senna em terceiro, Prost em quarto. Foram os 4 primeiros. Maurício Gugelmin, eu já lhes disse, praticamente não treinou, ficou com o último tempo. Dos 25 que treinaram, Moreno foi o 11º e Piquet o 12º. Isso no warm-up, repito, Patrese é loteria. Fizeram o motor do seu carro funcionar apenas há pouco tempo atrás e ele vai para a pista para ver o que acontece. E aí você vai de carona na McLaren, número 1 do bicampeão do mundo brasileiro, Ayrton Senna, o líder disparado do campeonato. Pela primeira vez ele não larga na ponta. Pela primeira vez ele não larga na pole position. À frente dele as Williams de Ricardo Patrese e de Nigel Mansell. O circuito aumentou em 40 metros em relação à prova de 1990, que foi vencida por Senna com Nelson Piquet na segunda posição numa dobradinha brasileira. Um dia muito feliz para o esporte brasileiro, a dobradinha aqui, o Brasil estreava na Copa com vitória em cima da Suécia. Um grande domingo para o esporte brasileiro. Aumentado em 40 metros a pista, porque na curva que antecede a reta dos boxes, eles modificaram um pouco ali o traçado e a pista passou de 4.390 metros para 4.430. Então a corrida caiu de 70 voltas para 69. Aí o hairpin divide as duas partes do circuito na ilha de Notre Dame. E esta é a sucessão de curvas de alta velocidade. Aí que leva para a modificação. Este, segundo o próprio Senna, é o ponto crítico da pista. Ele vai buscando um melhor aquecimento nos seus pneus. Ele explicava, com carros, com tanque cheio, com carro pesado, aí dá para segurar numa boa. À medida que o tanque vai esvaziando, que o carro vai ficando mais leve, ele vai ficando também mais arisco. E nessa sequência de curvas de quarta, quinta, sexta, tome potência, tome velocidade, o carro começa a querer sair para tudo que é lado. E como o asfalto é muito ondulado, tem muito bump, são muitos saltos, diz que o carro chega a uma posição crítica de dirigibilidade. Aí vem eles para a reta, completada a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Senna dá uma arrancadinha, deixou o Mansell ali para trás, está atrás do Patrese. Aí você vai vendo o Prost que está atrás do Mansell, as câmeras colocadas nos carros de Senna e de Prost. Então elas largam lado a lado. Está aí a câmera na Ferrari de Prost. Logo à frente dele o Mansell, que é o segundo, o Prost é o quarto no grid. E aí você tem, invertendo tudo, né? Mas não tem nada não. Patrese na frente, Mansell a seu lado. Depois Senna e Prost. Depois Moreno e Berger. Depois Alesi e Piquet são as principais posições. Serão 69 voltas. Vai pintar a luz vermelha. Os 26 carros pararam. Vai pintar a vermelha, daí 4 a 6 segundos para pintar a verde. A largada é muito importante. Pinta a luz vermelha, vai começar o Grande Prêmio do Canadá. Sobe o giro, sobe o ronco nos motores. É sempre um instante de emoção, um instante de expectativa. É a quinta etapa, pintou a luz vermelha, vem a verde. Senna larga bem em relação à próxima, mas Prost vai mais por dentro. Aí a briga, à frente, Senna. Prost, Senna vem por dentro, Prost vem por fora. Prost fica por dentro na segunda perna, Senna esperto, bota o carro à frente e toma a terceira posição. As Williams na frente, Senna em terceiro, Gugelmin lá atrás, você vê preocupado. Mansell pulou na ponta e Patrese é o segundo. Ninguém me tira da cabeça que favorece quem larga ao contrário nessa pista. Porque no S no final da reta dos boxes, a segunda perna é de quem larga na pior posição. A segunda perna ficou pro Mansell, a segunda perna ficou pro Prost. O Mansell segurou o Senna que veio para cima do Prost. O Prost quis acelerar muito, tracionou em excesso, o carro balançou e Senna sustentou a terceira posição. Mansell é o primeiro, Patrese é o segundo, Senna é o terceiro, Prost é o quarto, Berger é o quinto, Moreno é o sexto, o sétimo é Alesi, o oitavo é Nelson Piquet. São os 8 primeiros colocados. 2 alterações. A primeira do Mansell que superou Patrese e a segunda em relação ao Berger superando o Moreno. Patrese e Moreno largaram com muito cuidado. Olha as Williams despachando na frente. Olha o Senna, tome marcha, marcha pra cima. O Prost vem pra cima dele. Prost, Berger, Alesi tá ali colado pra cima, completamente pra cima do Berger. Já tenta a ultrapassagem, já vai pra fazer a ultrapassagem em cima de Berger. Já a ultrapassagem de
Alesi em cima de Berger. Piquet vai para cima de Moreno. Os dois brasileiros, os dois pilotos da Benetton vão dividir essa curva aí. Senna é o terceiro, Prost, Alesi, depois Berger, depois as duas Benetton, de Piquet e de Moreno. E aí as Williams tentando partir à frente. A Dallara no box. Primeira parada no box para Dallara. Emanuele Pirro, Scuderia Itália. A Dallara, o motor Jante. Aí Pirro voltando. Uma parada rápida, algum problema. Pode ter sido até algum pneu furado, qualquer coisa nesse sentido. E aí o Prost, a pressão do Alesi em cima dele. Essa briga é boa. Olha o Alesi como vem para cima do Prost. E o Moreno já botou o carro na frente de Berger. Berger não consegue sustentar as posições no princípio da prova. Lá vem Roberto Pupo Moreno, que olha só, guarde esse nome nessa corrida, hein? Lá vem o Moreno. Prost, Alesi e Moreno. Nelson Piquet faz também a ultrapassagem. Piquet faz a ultrapassagem em cima de Berger. Tem problemas no carro, Gerhard Berger. Nitidamente com problemas no carro. Eles vêm para completar a segunda volta. Olha o Moreno aí, como já vai para cima da Ferrari de Alesi. Indo para cima da Ferrari de Alesi quer dizer que vai para cima da Ferrari de Prost também. Senna sustenta a terceira posição. Prost, Alesi, olha o Moreno como já está de colado. E o Piquet que vem atrás, os tubarões vêm na boa, balança Moreno. Parece ter menos asa o carro de Piquet. Na reta rende mais o carro de Piquet. Nelson Piquet faz a ultrapassagem em cima de Moreno. Dá a impressão de ter menos asa o Piquet. Vai mais forte na reta, o Moreno dá a impressão de ter mais asa. Nas partes mais travadas do circuito, ele vai para cima. Repare como ele agora vai para cima, essa curva aí. É de baixa. Senna, o Prost tentando se aproximar, eles vêm pela terceira volta. Reginaldo Leme. Aqui vale lembrar, e você viu na largada toda a emoção esperada, aqui vale lembrar, aqui nessa pista do Canadá, que o carro anda sempre no limite. O asfalto é liso, mas tem muita ondulação e provoca muito desgaste de pneus. Como dizia o Piquet ontem, é uma prova em que poucos carros terminam. E por isso aí está a chance de um carro regular, de um carro que tem um motor bastante forte e tem um Senna ao volante, como é o caso da McLaren. As Williams, que foram mais rápidas no treino, largaram na frente. O Mansell tomou a ponta do Patrese, mas vale dizer, elas têm um carro equilibrado, mas que não tem muita esperança, não tem muita certeza de chegar ao final. O Patrese sentindo dores nas costas, em consequência do acidente que ele sofreu no treino de sexta-feira. Você vê aí já muita gente saindo. O Patrese nem sequer participou do treino de aquecimento hoje pela manhã. Quer dizer que tem problemas a Williams, não tem segurança de chegar ao final. E o Senna, se fizer a corrida que ele prometeu fazer, uma corrida de espera, uma corrida tática, pode realmente vir a lutar pela vitória a partir da metade da prova. Agora, de qualquer forma, chamando a atenção para a Benetton. Lembre-se bem, como já disse o Galvão, o Piquet foi segundo colocado nessa prova no ano passado com um carro velho. E a Benetton, com Moreno e Piquet nesse início de corrida mostrando um rendimento muito bom, promete ser um grande carro, um carro que pode lutar pela vitória. Stefan Johansson vai chegando lentamente ao box. Mansell é o primeiro na quarta volta, Patrese é o segundo e já abre 3 segundos e meio o Mansell em relação ao Patrese. O Senna é o terceiro, vem 1 segundo e 7 atrás. O Prost vem a 1 segundo do Senna. O Alesi menos de 1 segundo do Prost. O Piquet 1 segundo e 7 atrás do Alesi. O Moreno 1 segundo atrás de Nelson Piquet. Berger é o oitavo, são os 8 primeiros colocados, os carros das 4 equipes. Williams, McLaren, Ferrari e Benetton. Você vê no Canadá, que vai ficar ali até o Johansson resolver voltar para a Suécia. Aí Ayrton Senna. E pega fogo. Pega fogo. A preocupação do piloto, não, confesso que não deu para ver se é o Suzuki ou se é o Bernard. Aguri Suzuki. A preocupação do piloto, ajudando com o extintor de incêndio, com o seu carro, lá na Rússia. O motor ali estourou, o óleo deve ter ido em cima das partes
praticamente incandescente no carro e imediatamente o fogo tomou conta. Mansell continua na mesma vantagem em relação a Patrese, 3 segundos e meio. Aguri Suzuki. Na hora que deu para ver o capacete, deu para ver que era o Suzuki. Agora a TV do Canadá definiu. O japonês Aguri Suzuki pulou rapidinho do carro, que ele não é maluco, e foi ajudar preocupado em tentar salvar ainda alguma coisa do La Rochefort. Aí o Mansell, o primeiro colocado. Lá vem o Leão voando baixo no Canadá. Segura a fera hoje, vai ser difícil. Mansell virou 1:27.504. A volta de número 4. Ele vem para completar a volta de número 5, num total de 69 voltas. Passa rasgando o Nigel Mansell. E olha o problema ali do Senna. As Ferraris já estão coladinhas nele. O Patrese já praticamente 4 segundos atrás de Mansell. O Senna tirou em relação ao Patrese. Tirou. A diferença era de 1:7, caiu para 1:4, porque pressionado por Prost, o Senna tenta partir para cima do Patrese. Mas ele está mais ou menos naquela situação que ele temia e que queria evitar. Um ritmo forte por parte das Williams e as Ferraris querendo acompanhar este ritmo forte. E ele no meio ali. E ele ali no recheio do sanduíche. E ele queria realmente um ritmo um pouco mais moderado durante a prova. Porque ele disse que com um ritmo um pouquinho mais moderado, a sua McLaren estaria mais equilibrada. A pressão é grande no Prost. Repare. E o Berger. O que não é um bom sinal. Para a McLaren nós dizíamos que o Berger não tinha um bom rendimento no princípio da prova. Mansell é o primeiro, Patrese é o segundo, Senna é o terceiro, Prost é o quarto, você vê a briga aí. Alesi é o quinto, Piquet é o sexto, ficou 2 segundos e 6 atrás de Alesi. Moreno é o sétimo, Stefano Modena, fora os 8, olha como pula o carro, olha que barbaridade, como o carro pula nessa sucessão de curvas de alta. Até a freada para Chinquene que traz para a reta dos boxes. E aí o Senna tenta botar potência, tenta evitar, tanto que ele foi para a linha de dentro, para evitar o posicionamento de ultrapassagem do Prost, para sustentar a terceira posição e para tentar se aproximar do Patrese. A diferença continua a casa de 1.4. Patrese virou 1:26.2, o Senna virou 1:26.2, o Prost virou 1:26.2, o Alesi que virou 1:26.4, o Mansell cada vez abrindo mais, virou 1:25.79. Aí o Prost. Senna, que já foi vista muitas vezes nos últimos anos. O Senna e o Prost, brigando curva a curva, freada a freada, por cada posição. E essa altura seria difícil saber o que fazer aí. Deixar passar, permanecer à frente. Reginaldo. Evidentemente não é uma posição que o Senna gostaria de estar, mas também não tem porquê ele tentar se aproximar de um Mansell, do ritmo de Mansell, porque ele sabe que com o carro nas condições em que está, piores que as condições da Williams de Mansell, ele só poderia jogar aí numa corrida tática. Tanto é que isso você vê que ele se aproxima de Patrese. Agora a verdade é que Patrese está nessa posição bem longe, bem distante de Mansell, e inclusive sendo até pressionado. Só não está pressionado pela Ferrari porque o Senna, que está entre a Williams e a Ferrari, está mais lento e segurando um pouco o Prost e o Alesi. Mas eu dizia, o Patrese, sem dúvida nenhuma, está nessa posição unicamente por questões físicas. Ele que deve estar sentindo muito as costas. Uma coisa é você fazer um treino bom, fazer 1 ou 2 voltas boas no treino, como ele fez, conseguindo a pole. Outra coisa é fazer uma corrida de 69 voltas numa pista em que o carro fica saltando tanto. Quer dizer, a posição de Senna não é nada cômodo, mas ele não tem também como fugir disso. Você viu aí, com a câmera colocada dentro do carro do Prost, como ele realmente se aproxima, principalmente nas curvas de baixa. Como tem o carro mais no chão, como ele traciona melhor ali. Na saída, o Senna tenta se sustentar à frente. Mas é muito grande a pressão de Prost. E nós estamos apenas na 8ª volta de um total de 69 voltas neste grande prêmio do Canadá, que exige demais do equipamento e dos pilotos. Hairpin, você viu como o Prost deixou para frear mais lá dentro? Como ele praticamente colocou o bico da sua Ferrari ali na caixa de mudanças da McLaren de Senna. Bandeira amarela sendo acionada por lá.
Mansell continua na frente. O Prost abre, sai um pouquinho. Recebe um pouco de ar frontal. Busca também receber um pouquinho de ar. O Mansell já completou 8 voltas. Virou outra vez na casa dos 25. 1,25 e 2. O Patrese 1,25 e 7. Senna 1,25 e 9. Prost 1,25 e 9. Alesi 1,26 e 1. Piquet na casa dos 25. 1,25 e 8. Foi mais rápido do que Senna e Prost. Moreno 1,25 e 9. O mesmo tempo de Senna e de Prost. Eles caem um pouco para trás. Mas continua na batalha ali. Piquet até que tirou um pouquinho. Está 2,3 agora. E Jean Alesi, que é o quinto colocado. Piquet é o sexto. E Moreno é o sétimo. E Galvão, continua ali a pressão. Galvão, também tem essa, né? Também tem essa. Enquanto o Senna, o Prost e o Alesi não conseguem passar o Senna, o Piquet e o Moreno vão chegando. Quer dizer, no final a luta vai melhorar aí entre esses 5 carros. As 2 Benetton, as 2 Ferraris e a McLaren do Senna. Essa altura eu começo a achar se a Ferrari é que não seria o grande carro da prova, porque o Prost está ali em cima do Senna, mas eles estão virando no mesmo ritmo e no mesmo tempo do Patrese. 25 e 8 para um, 25 e 9 para o outro. Só o Mansell lá na frente é que está virando 25 e 2. Então o Mansell que está sobrando na prova. Porque veja só que o Patrese não consegue fugir do Senna. Mesmo o Senna com a pressão total do Prost ali. Mesmo o Senna preocupado em não abrir a porta. Preocupado em sair um pouquinho do traçado. Repare, para evitar uma tentativa de ultrapassagem do Prost. Mesmo assim, o Patrese não consegue fugir. E com isso, Piquet vem chegando, repare. E o Moreno é que fica um pouco para trás. O Moreno já está a 3 segundos e 3 do Piquet. O Piquet que vem chegando. O ritmo de Nelson Piquet que é muito bom. Nesta volta, o Mansell baixou de 1,25. Está voando o inglês. 1,24 e 9 de Mansell. E o melhor tempo depois acabou sendo do Patrese, 25 e 4. Enquanto o Senna fez 25 e 9 e o Prost fez 26 e 1, o Piquet fez 25 e 5. E o Alesi, 26 e 3. Quer dizer, o Piquet está chegando realmente no Alesi. Nós estamos na volta de número 10, no total de 69 voltas. Tudo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Topper Dynatec. Biotônico Fontoura. Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso. E Brahma Chopp. Mansell já completou a volta de número 10 para trás também. Gerhard Berger está fora da prova. Senna 25 e 8. E aí o Moreno vai voltar agora. Vai perder várias posições. Está muito bem posicionado na prova. Aí o Senna. Galvão, o pior é que o Moreno rodou no início da reta dos boxes ali, num ponto em que ele não podia dar ré imediatamente e voltar à pista, porque tinha muito carro para passar. Então, com isso, ele acabou perdendo muito mais posições. Problemas de áudio. O áudio vindo lá de Montreal com o Galvão. A gente vai acompanhando. Você viu a rodada de Satoru Nakajima. Aí você vê Jean Alesi, que é o quinto colocado. Nesse começo, temos pouco mais de 16 minutos de prova. Aí Jean Alesi e o Piquet na perseguição, na cola dele.
Aí é uma briga do brasileiro buscando Nelson Piquet a 5ª posição. Olha aí, Mansell, Patrese, Senna, Alesi, Piquet. E o Senna vai conseguindo abrir um pouco. Piquet é que chega mais. Veja bem nessa imagem. Reginaldo, a perseguição aí do Piquet é do jeito que ele gosta. Esse começo de prova, ele já vai apertando a Alesi, brigando pela 5ª posição. Uma posição que lhe dá uma visão de pódio melhor, mesmo que estejamos ainda no começo da prova. Realmente é um início de prova ainda, mas como o carro Benetton é um carro que, apesar de bastante novo, vem evoluindo e praticamente sem treino, porque ele não fez treinos particulares, até hoje, todas as vezes que o carro foi para a pista, você viu, agora passou, olha como ele está colado no Alesi. Todas as vezes que o carro foi para a pista em treinos particulares, choveu, quer dizer, não foi possível fazer esse treino, então, na verdade, o carro evoluiu só em treinos oficiais. E você vê aí agora o Moreno no box, mas em consequência da rodada, quer dizer, aí provoca um desgaste excessivo de pneus. E lembrando a você que o Prost já passou o Senna, quer dizer, a televisão canadense não mostrou, mas o Prost passou, se aproveitou num momento melhor, passou o Senna, e o Senna, que estava tentando se manter na ponta, agora tem atrás dele o Alesi e o Piquet. Mansell na frente, Patrese em segundo, Prost agora é o terceiro. Você viu o Jean Alesi, que tem uma distância maior em relação a Senna, mas a pressão de Nelson Piquet atrás dele. Encostando mais, freando um pouco mais tarde. Nelson Piquet pressionando Jean Alesi. Aí a experiência de Nelson Piquet, usando toda essa experiência, Nelson Piquet brigando pela 5ª posição com o francês Jean Alesi. Luiz Alfredo, vale dizer também que isso é uma coisa bem paralela aí na história, não tem nada a ver com a briga deles na pista, mas o Piquet e o Alesi são grandes amigos particulares, e o Piquet, inclusive, financiou o início de carreira do Alesi na sua passagem pela Fórmula 3 e Fórmula 3000. Aí você vê Nigel Mansell, líder da prova. Largou bem, despachou e já abre essa vantagem de 5 segundos em relação ao seu companheiro de equipe, Ricardo Patrese. Esses 5 segundos que dão uma tranquilidade para Nigel Mansell. Vamos acompanhar essa diferença de Nigel Mansell para Patrese, enquanto Piquet continua brigando com Alesi. Senna perdeu para Prost há 2 voltas atrás, a 3ª posição. São os primeiros 20 minutos do Grande Prêmio do Canadá, 5ª prova do Campeonato Mundial, ao vivo para você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91, oferecimento Biotônico Fontoura, Chocolates Nestlé, do seu posto Esso, Brahma Chopp e Topper Dynatec. A gente viu aí que o Alesi conseguiu abrir um pouquinho. Você, Galvão? Muito bem, Luiz Alfredo. Amigos da Rede Globo, voltamos a ter contato aqui direto da ilha de Notre Dame, do circuito Gilles Villeneuve. Nós estamos na 15ª volta, Luiz Alfredo. O Mansell é o líder, tem 5 segundos e meio de vantagem para Patrese, que tem 5 segundos e 6 de vantagem para Senna, que tem 2 segundos e 8 de vantagem para Alesi. E o Nelson Piquet, que você vê aí logo atrás do Alesi, 1 segundo e 3. O Prost está 3 segundos atrás de Nelson Piquet. São os 6 primeiros colocados. E olha só, a Jordan rodando ali, sai de um lado, sai do outro, tira a fila daqui, tira a fila dali, o De César gira para cá, gira para lá, e ninguém bate nele. Levou toda a sorte do mundo. Então nós vamos colocar ordem na casa. 15ª volta. O Mansell vai fechar agora a 15ª volta. Você está vendo aí a briga de Alesi e de Piquet. O Mansell
é o primeiro. 5 segundos e meio na frente de Patrese, que é o segundo. O Mansell acabou de cruzar agora. Abriu a 16ª volta. 5 segundos e 4 na frente de Patrese, que é o segundo. O Senna completou a volta agora, 6 segundos atrás de Patrese. O quarto é Alesi, 2 segundos e 9 atrás do Alesi. O Piquet, 1 segundo atrás do Alesi. E o Prost, 3,5 atrás do Piquet. O Prost não passou o Senna, não. O Prost sumiu ali de trás do Senna. Alguma errou o Prost, perdeu as posições para o Alesi, para o Piquet. Caiu a mais de 4 segundos em relação ao Piquet. E agora vem tentando recuperar, virou 25,8 o Prost e está 3 segundos e meio atrás de Nelson Piquet. Então o Senna tem ali aquela vantagem. Mansell é o primeiro, Patrese é o segundo, Senna é o terceiro, Alesi é o quarto, Piquet é o quinto, Prost é o sexto colocado. Maurício Gugelmin está na 18ª posição e Moreno, você viu, teve problemas. Como problemas todo mundo tem por aqui. Nós tivemos fora do ar, para ter uma explicaçãozinha rápida. Na quinta-feira à noite houve um incêndio e pegou fogo também numa ponte antiga por onde passavam todas as linhas telefônicas da ilha de Notre Dame. A ilha de Notre Dame ficou isolada do restante, completamente isolada de Montreal. Os técnicos canadenses trabalharam alucinadamente por 48 horas. Ontem foi restabelecido o contato, mas está a maior confusão. A pessoa chama a Itália, entra no Japão, o outro chama o Japão, chega no Brasil, todo mundo fala na transmissão de todo mundo, é uma loucura. Mas vamos lá. 16ª volta completada. Sempre Mansell, Patrese, Senna, Alesi, Piquet e Prost nas 6 primeiras posições. É muito bom o posicionamento de Nelson Piquet ali. Nelson Piquet, a melhor volta desses 6 primeiros, nessa 16ª volta, é no Mansell, 1,24,9. Patrese 1,25,1. Senna 25,5. Alesi 25 cravados. Piquet 25,2. E Prost 25,5. Senna e Prost que têm sido os mais lentos realmente. A Jordan vai parar por ali para troca de pneus. Você vai vendo a equipe Jordan, motor Ford, a mesma linha dos motores da Benetton. E aí outra vez Jean Alesi, e logo atrás dele Nelson Piquet. Quem vem tentando se recuperar é o Prost, que está na 6ª posição. 17ª volta. Mansell já veio para completar essa volta de número 17. Completa a volta de número 17, Nigel Mansell. Patrese resolveu apertar. Faz a melhor volta. 1,24,355. Senna finalmente virando 25 cravados. Mas Alesi virou 24,7. Tenta encostar em Senna. Senna que já recebeu pressão ali de Prost. Agora recebe pressão do Alesi. A do Prost valeu, né? Que ele resistiu. Prost se atrapalhou e perdeu 2 posições. Aí o Senna. Piquet, 1,25,1. Ele não desgruda ali do Alesi. O Alesi vem para cima do Senna, vem trazendo o Piquet com ele. Olha aí. A vantagem de Senna para Alesi 2,1. De Alesi para Piquet 1,6. E o Senna parece ter achado agora, Reginaldo, o ritmo que ele queria. Não sei, vamos ver. Mas ele não se aproxima realmente. Vai perdendo contato com os líderes, com as Williams, mas sabe que não pode andar mais forte que isso. Ele realmente sempre soube que não poderia andar mais forte do que isso. Tanto que enquanto estava sofrendo a pressão de Prost e Alesi ali, ele procurou, na medida do possível, não se incomodar com isso. E agora que não tem mais ninguém pressionando assim tão fortemente, ele pode estabelecer um ritmo que permita a ele fazer uma corrida normal, provavelmente com uma parada de pneu, ou não, porque ele pode estar tentando poupar os pneus, mas de qualquer forma também deixando uma certa preocupação pelos problemas que aconteceram no carro do Berger. Nessa altura, talvez até o Senna já saiba, pelo rádio de comunicação da equipe, os problemas do Berger. Mas a ideia dele é realmente não parar para trocar pneus. Ele disse, não, vou tentar de tudo para não parar. Então que pneu vai tentar um pneu C aí, não D, pneu mole mesmo, pneu macio e
na ponta dos dedos, com todo cuidado para não parar. É a tentativa de Ayrton Senna, que vem aí na terceira posição. O Alesi outra vez foi mais rápido, 2 décimos, mas o Mansell voou 1:23.45, baixa da casa de 1:24. Abre outra vez 6 segundos em relação a Patrese, que abre 7,5 em relação a Senna. Vão fugindo, vão escapando, como era esperado, os dois carros de Frank Williams. Dominaram todos os treinamentos. Sobraram realmente na pista do Canadá as Williams de Mansell e de Patrese. Aí o Alesi tentando fugir do Piquet. O Piquet na última volta foi 1 décimo mais rápido que o Alesi. Vamos ver agora. Mansell completa a volta de número 19 e entra pela volta de número 20. Mas falta é aquela constância, né? Se ele virou 1:23.4, agora virou 1:25.1. O Senna virou 1:24.6. O Alesi 1:24.9. Senna bota um pouco de pressão ali para fugir do Alesi. E o Piquet 1:25.1. Senna foi o mais rápido de todos eles, desses 6 primeiros colocados nessa volta de número 19. Parece que vai sentindo o carro, vai aos poucos tentando um ritmo mais forte. Volta de número 20. Restando, portanto, 49 voltas, tem muita corrida e é um grande prêmio terrível. Se não houver briga direta pelas posições, como estava acontecendo entre Senna e Prost, é um grande prêmio terrível para o piloto, pela forma com que ele anda no limite. Aí o Senna vai pegar retardatário pela frente. O que já aconteceu com o Mansell e Patrese, por isso que eles perderam segundos preciosos. Tinham virado na casa de 23.4, acabaram virando 25.1. Vamos ver como é que o Senna negocia essa ultrapassagem aí. E dá a impressão de ser o Pirro, porque fez uma parada para troca de pneus. Mansell, 1 minuto 24 segundos e 7 décimos. Patrese, 1 minuto 24 segundos e 9 décimos. Ayrton Senna, 1:25.2. Alesi, 1:24.8, encostou mais. Piquet, 1:24.8, mesmo tempo de Alesi, são os 6 primeiros colocados, depois de 20 voltas. O Jomin sempre na 18ª posição. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de prova. O Modena é sempre o 7º colocado e você aí vai de carona com Ayrton Senna. Vai fazendo uma corrida tática, tentando se sustentar à frente das Ferraris, tentando na medida do possível não perder contato com as Williams, mas isso já é muito mais difícil. Estão sobrando na turma as Williams de Mansell e de Patrese. Tem uma fila de retardatários por aí. Depende em que parte do circuito se chega a esse tráfego. O Prost não consegue se aproximar do Piquet. Está 4 segundos e 7. Pelo menos estava ao final da 20ª volta. Vamos ver ao final da 21ª. O Mansell já está na volta de número 22. Já completou 21 voltas. Ele e Patrese. E também Senna. Alesi, 1 segundo e 7 de Senna. Piquet caiu um pouco, está 1:8 de Alesi. E Prost tirou bastante. Virou 1:24.8 o Prost. Baixou de 4.7 para 4.3. E olha o tráfego aí na frente. Lá vai o Senna. E essa posição no circuito é difícil para ultrapassagem. Aí, se o carro estiver à frente e não cooperar, ele vai ter que se aproximar para tentar a ultrapassagem lá na freada do hairpin. Carro muito lento. Senna vai se aproximando. Galvão, aí nesse ponto agora ele vai para a ultrapassagem. Olha aí, Galvão, o fato de terem encontrado retardatários aí deve ter favorecido um pouco o Piquet, que embutiu de uma vez ali na traseira do Alesi. Você vai vendo como o Piquet vai tentando se aproximar. Aí o Alesi está
atrás da Braba. Faz sinal, pede passagem. Tem Gugelmin ali à frente, era exatamente o Gugelmin que estava na frente de Ayrton Senna. E o Piquet chegou realmente. O Alesi não conseguiu ultrapassagem, ainda não vai conseguir agora. O Piquet tira a diferença e o Prost com isso vai se aproximar também. O Senna passou, virou em 26,4, mas o Alesi e o Piquet viraram 27,9. O Alesi 27 cravados, o Piquet. O Prost virou 25 cravados, tirou 2 segundos. De 4 segundos e 3, caiu para 2 segundos e 3 em relação a Nelson Piquet. Aí o Alesi, é que o Alesi abrindo o caminho deixa a encrenca toda para Piquet. E se o Piquet não passar rapidinho, o Prost vai encostar nele. E tem mais, Galvão, não foi bom o rendimento do Piquet aí nessa tentativa de ultrapassagem dos retardatários. Tanto que ele, ao colocar do lado do Emanuele Pirro, o Pirro não gostou da brincadeira, tocou de lado de novo e quase recuperou a posição. Quer dizer, realmente aí você sente a falta do motor V8 do Piquet no momento de efetuar uma ultrapassagem, ainda que seja um carro de retardatários. Retardatários, porém rápido, como é o caso do Dallara, do motor Geo de V10 do Emanuele Pirro. Agora o Prost passou o Pirro e mais acidente na pista. Você viu uma Minardi parada, um carro de serviço, agora vem um outro carro, uma Lotus, rodando ali. E o Piquet, que finalmente conseguiu passar o Gugelmin, e vem pra cima do Alesi. Tô sentindo bem o Piquet na parada aí. A bandeira amarela acionada, depois o Gugelmin, o Prost já fez a ultrapassagem ali em cima do Pirro também. Já está indo pra cima de Gugelmin. O Prost que vem tentando se aproximar de todas as maneiras de Piquet. Diz que era uma Lotus, tá aí realmente a Lotus, saiu na caixa de brita, saiu voando no S de entrada da reta do box. Ele atravessou a caixa de brita e foi parar lá na entrada da reta. Gugelmin e Prost. No mesmo ponto em que numa volta de classificação no treino, o Prost fez a ultrapassagem em cima do Gugelmin e o Prost teve que ir na terra ali. O Gugelmin segurou tudo, agora o Maurício segurou para não atrapalhar o Prost. Mansell é o primeiro, para trás é o segundo, Senna o terceiro. O quarto é Alesi, o quinto é Piquet, o sexto é Prost, o sétimo é Modena, o oitavo é Capelli, o nono é JJ Leto. A 10ª posição é de Thierry Boutsen. E a Jordan para outra vez no box. Vamos para a volta de número 24. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso. Brahma Chopp. Topper da Inatec. E Biotônico Fontoura. Você vê aí Nelson Piquet entre as duas Ferraris. Senna 25,8, Alesi 25,6. Piquet 25,6, Prost 25,7. Patrese 25 cravados. Mansell 25,6. Será que o Patrese vai começar uma reação para cima do Mansell? Isso também era bom, né? Os dois juntos lá, eles costumam se estranhar. Aí você vai vendo o Prost fazendo a sua recuperação depois que perdeu as posições para Jean Alesi e para Nelson Piquet, ele que estava ameaçando a Ayrton Senna e acabou perdendo 2 posições. A situação de Piquet não é nada confortável nessa altura. Ali entre as duas Ferraris. E você volta de carona no carro de Ayrton Senna na 3ª posição. 25ª volta. Sempre Mansell e Patrese na ponta. Patrese fez a pole position, mas Mansell pulou na frente logo na primeira curva, ou na segunda perna da primeira curva. Aí na sucessão de curvas de alta, o Ayrton Senna. Olha como pula o seu carro, com a câmera colocada no carro de cima. Olha só, por fora como pula, como bate a Ferrari. É uma loucura esse circuito. É realmente uma loucura. O que ele tem de bonito, o que o local tem de bonito, de agradável, ele é terrível para os pilotos. Pelas características do seu traçado, mas principalmente pelas deficiências do seu piso. O Galvão, o estranho é que se repete exatamente um momento muito importante da corrida do ano passado, aí mesmo no Canadá, que é o Piquet ensanduichado ali pelas duas Ferraris. O ano passado era Mansell e Prost e Piquet no meio.
E realmente o Piquet fez uma das suas melhores corridas, provavelmente a melhor corrida do ano. Acabou, depois de superar o Mansell, superou também o Prost. E você se lembra, foi para cima, foi realmente para cima do Prost, fez uma ultrapassagem espetacular. Olha aí, como está fazendo agora sobre o Alesi. E ele terminou em segundo lugar. A briga. Aí Piquet, o Prost logo atrás. E o Senna. Ficou Ayrton Senna. Ficou Ayrton Senna. Vai ficando Ayrton Senna. O Berger já tinha parado. Vai ficando Ayrton Senna. Os carros vão passando. Ele ergue o braço. Vai tentar levar para o box. Vai ficando Ayrton Senna. Não era um fim de semana dos melhores para a McLaren. Os problemas foram demais em todos os treinos. O Senna disse: se o ritmo for lento, pode ser que eu leve. Se o ritmo for muito forte, vai ser muito difícil. E dizia mais o Senna: é bom que isso aconteça nessa altura do campeonato, disse no sábado, para a equipe ver que a coisa não está assim, o céu não está tão azul assim. Ele dizia: temos problemas no carro, temos problemas no motor, temos que trabalhar muito em cima disso. Berger parou logo no início da prova e o Senna vai lentamente levando a sua McLaren, ou tentando levar a sua McLaren para os boxes. E o Alesi acabou perdendo as posições, não só para Piquet, também para Prost. Piquet assume a terceira posição. Mansell é o primeiro, Patrese é o segundo. Piquet é o terceiro. Prost é o quarto. Alesi é o quinto. Modena é o sexto colocado. E o Senna, de todas as formas, vai tentando chegar ao box. Nelson Piquet e Prost, eu dizia, quando a imagem mostrava, depois cortou para o Senna, vai parando ali. Não vai dar para chegar ao box. Ele vai parar pertinho ali, no local de fuga. Vai abandonando. Depois de vencer as 4 primeiras corridas, Ayrton Senna, líder do campeonato com 40 pontos, vai abandonando o Grande Prêmio do Canadá. Abandona na 26ª volta. O Moreno já teve problemas logo no início da prova. Maurício Gugelmin é o 17º. E Nelson Piquet é o brasileiro que está na pista, ali na briga, na batalha, na terceira posição, brigando com as Ferraris. Vai parando Ferrari. Vai parando a Ferrari. Vai parando Prost. Prost, que seria o adversário de Ayrton Senna. Prost, o segundo colocado no campeonato, vai ficando também. Piquet foi pro box. Piquet vai abandonando o box agora. Piquet entrou no box, então Alesi é o terceiro. Piquet saiu do box agora lá na frente. Prost está aqui parando e o Nelson Piquet saiu do box lá na frente. Prost vai abandonando também. Mansell é o primeiro, Patrese é o segundo, Alesi é o terceiro, Piquet é o quarto, porque o Prost para abandonar a prova. Este é o Grande Prêmio do Canadá, cheio de problemas. Abandono de Senna, abandono agora de Prost. O Senna parou na 26ª volta, o Prost parou quando abria a 27ª volta. Os dois estão fora da prova. Quem não está fora da prova é o Leão, olha ele aí. Nigel Mansell. Mas será que a Williams aguenta? Mansell é o primeiro e abre a 28ª volta. Berger fora da prova. Senna fora da prova. Prost fora da prova. Mansell em primeiro, Patrese em segundo, 11 segundos a vantagem de Mansell. Vamos ver Nelson Piquet. Ele parou no box, fez a troca de pneus. E pode ser uma boa, hein? Porque ele não perdeu muito tempo, não se perde muito tempo, aliás, diga-se bem na verdade, para trocar pneus. Mas não era prevista, Reginaldo, nenhuma troca de pneus. Se o Senna, se o Prost diziam que iam tentar levar até o final, olha o Prost voltando a pé aí, o Piquet, com a Pirelli, tinha certeza de levar até o final, sem a troca de pneus. Ele fez a parada no box e voltou. Está na 4ª posição. Ele está 12 segundos e 8 atrás do Alesi, que está 20 segundos atrás de Patrese, está 11 atrás de Mansell, e aí você vai vendo o Patrese. O domínio, por enquanto, é total e absoluto das Williams. Só problema mecânico aí para tirar as Williams dessa posição, porque é grande a diferença. Mas o Piquet botou pneu. E aí, vamos ver nas voltas seguintes
Qual é o ritmo do Nelson Piquet? Bom, Galvão, o ritmo do Piquet agora deve melhorar bastante a partir não dessa volta seguinte agora, mas das outras voltas. E embora ele não tivesse também ideia de se trocar, a intenção de trocar pneu como todos os outros, na verdade, no Grande Prêmio do Canadá nunca se conseguiu fazer a corrida toda sem troca de pneus. É verdade que houve uma evolução muito grande nos compounds de borracha esse ano e em várias pistas onde se efetuava a troca já estão conseguindo fazer a corrida toda sem uma troca. E essa era a tentativa. Olha aí o Alesi também trocando. Essa era a tentativa que todos pretendiam fazer no Grande Prêmio do Canadá. Mas o Piquet dizia que ele tinha muito receio de ter que parar para efetuar a troca. Quer dizer, ele fez, e o fato de voltar na quarta colocação o coloca em boas condições, aliás, excelentes condições nessa corrida, porque nós vamos ver também o que vai acontecer com as Williams. É verdade que o Mansell está absoluto por enquanto, mas ele também não confia ainda muito na resistência, na durabilidade, na consistência de seu carro, que é rápido, mas até hoje não foi consistente. E o Patrese está com aqueles problemas de dores nas costas, que também não sabe se por questões físicas em primeiro lugar e depois por questões do próprio carro, vai resistir durante a prova toda. E Nelson Piquet já está na terceira posição. Ele já está na terceira posição porque o Alesi parou para a troca de pneus e o Piquet, com isso, assumiu a terceira posição. Foi melhor a troca de Piquet que de Alesi. Aí o próximo voltando a pé para os boxes. Foi melhor a troca de Piquet. E ele voltou na frente de Alesi. Isso é muito importante, principalmente neste tipo de pista. Mansell leva 12 segundos e 3 de vantagem. Aí, o carro do Bernard, fora da prova. O seu companheiro, do Aguri Suzuki, pegou fogo lá no início, você se lembra. Aí o Eric Bernard. Então, o Mansell leva 12 segundos de vantagem para a Patrese. Eles já completaram a volta de número 30, que é completada agora por Nelson Piquet. O Piquet está 33 segundos atrás do Patrese, que é o segundo colocado. E o Alesi, olha só como eu disse que a troca foi boa. Está 3 segundos atrás de Nelson Piquet. E tem que passar aí pelo Footwork Porsche, que está à sua frente. Tem que passar ali pelo carro do Johansson. Perde mais tempo ainda Alesi, com isso vai dar um refresco ainda maior para Nelson Piquet. Então passa a jogar o Piquet agora com o quê? Com problemas de resistência que têm sido crônicos na Williams e com a possibilidade de uma parada também para a troca de pneus nos carros da equipe Williams. Você viu o Alesi fazendo a ultrapassagem em cima do Johansson e você viu também o Piquet que tinha uma vantagem de 3 segundos no final da volta de número 30. Vamos conferir ao final da volta de número 31. Depois das emoções da Fórmula 1, nós vamos voltar com o Domingão do Faustão. As Olimpíadas do Faustão, vídeo cacetada, Saxolândia e o super controle remoto, a final, hein? Aí, Jean Alesi, que é o quarto colocado, à frente dele está Nelson Piquet. Você viu passar ali o carro de Nelson Piquet. Mansell e Patrese já estão na volta de número 32. Piquet agora completou essa volta. 1:23 e 9. Começa a voar abaixo Nelson Piquet. Alesi, 1:25 e 7. A diferença sobe para 4,9. Piquet vai pegar tráfego à sua frente. É muito bom o posicionamento de Piquet na prova. Ele virou 23 e 9, o mesmo Mansell, 1:23 e 9. Olha só, Williams, ó. Sem trocar pneu, ainda vai virar na casa de 23 e 9. O Patrese aqui virou 25 e 4. Vamos ver o Alesi a partir desta volta, é importante. Porque a volta anterior ele ainda estava numa volta para melhor aquecimento dos pneus e pegou também. Também, na verdade, o tráfego aí, até este ponto, foi aí que ele conseguiu ultrapassagem em cima do Footwork Porsche. Então vamos ver o Alesi de pneus novos. Dá a impressão que também vem voando. Que vem com tudo. Senna, Berger e Prost, 3 dos favoritos, estão fora da prova. E também Moreno, dos 8 carros, com reais possibilidades de vitória. Estamos ficando 2 Williams, uma Ferrari e uma Benetton. 2 McLaren, Benetton e outra Ferrari fora. Vamos
passando dos 46 minutos de prova. A volta mais rápida por enquanto de Mansell, 1:23.45. Essa volta deve ser batida já já. Volta de número 33, 24:1 de Mansell, 24:6 de Patrese, 24:6 de Piquet, 24:1 de Alesi. Modena está na quinta posição, 26:1 Capelli. Olha o companheiro de Maurício Gugelmin, as coisas andaram bem para o Capelli nos treinamentos. Ele está na sexta posição. Maurício Gugelmin é o 13º colocado. Caiu Modena. A Tyrrell, motor Honda de 10. O motor com o qual a Ayrton Senna foi bicampeão do mundo na temporada de 1990. Aí o carro do seu Ken Tyrrell. Stefano Modena, levando na boa. Volta de número 34, Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91, oferecimento do seu posto Esso. Brahma Chopp, Topper Dynatec, Biotônico Fontoura e chocolates Nestlé. Aí você vai vendo o Alesi. E as coisas quando parecem estar em dia para alguém. Veja só, Reginaldo, que eu estava pensando aqui. Senna 40 pontos. Aí ele quebra. Não estava no dia dele. Quem é que quebra? O Prost, que tem 11 em segundo, e o Berger, que tem 10 em terceiro. Quer dizer, não dá nem para diminuir essa diferença. Viria ali de Mansell, de Patrese e de Nelson Piquet, para que eles passassem um pouco o Prost. E o Berger ali, ficando mais embolado, ou teoricamente mais embolado ainda naquela briga pela segunda posição, e o Senna continuando com toda essa vantagem de pontos. Realmente o Senna está numa temporada até de muita sorte, digamos assim. Ele que em todas as vitórias obtidas nos anos anteriores, até então não tinha contado assim com grande sorte, como contou pelo menos em 2 corridas esse ano, que o carro parecia não em condições de chegar até o final, e assim mesmo ele venceu. E numa prova dessa, no primeiro problema que ele tem no ano, você vê que os seus rivais imediatos saem fora. Agora o perigo para ele, quer dizer, não chega a ser um perigo no campeonato, mas quem pode se aproximar é Mansell, que se vencer ainda vai para 15 pontos, porque até agora o Mansell só fez um segundo lugar, só tem 6 pontos, e outro que tem boa chance de vitória, sem contar também o Alesi, que está andando bem agora de volta depois da troca de pneus, é Nelson Piquet. É Nelson Piquet que não chega a ser uma ameaça para o campeonato, mas é um carro que está evoluindo, quer dizer, um piloto que pode fazer grandes corridas ainda esse ano, mas que não é uma ameaça para o campeonato. Agora veja bem, Galvão, uma característica muito própria dessa pista, que é exatamente exigir a consistência, a regularidade de um piloto. E não é o que tem feito a Williams, que já poderia ter diminuído um pouquinho o ritmo, dada a sua vantagem, e está andando ainda na casa dos 23. Se bem que 23 não é tudo que pode andar um carro na Fórmula 1 de hoje nessa pista, porque o recorde oficial é 1:22.077. Olha aí o problema do Alesi, hein? 1:22.077 de Gerhard Berger. Olha o Alesi lento na pista. Alesi erguendo o braço. A outra Ferrari também com problemas. Alesi na 4ª posição. Vai abandonar também Jean Alesi. Isso é muito bom para Nelson Piquet, porque ele deixa de ter pressão, mesmo estando longe do Mansell e do Patrese, ele deixa de ter pressão. Aí vai jogar óleo na pista, fazer um salseiro. O Gugelmin vem logo ali atrás, logo no repinho, ele já complicou logo a vida de todo mundo. Para na grama, isso. Volta a pé, anda um pouco. Deu um banho de óleo na pista. Aí, o motor da Ferrari, não sei o que está pior nessa altura, se o motor da Ferrari do Alesi ou minha garganta, mas vamos lá. 36ª volta. Mansell é o primeiro, Patrese é o segundo. Nelson Piquet na 3ª posição. E agora ele tem 14 segundos de vantagem para o 4º colocado, que é Stefano Modena. Aí Maurício Gugelmin, e vai na dele, fazendo o que ele tinha que fazer. Para quem largou na 23ª posição, para quem não conseguiu treinar hoje de manhã,
gente brincava aqui com o Maurício dizendo, pois é, Maurício, essa altura dá a impressão que tudo que se jogar pra cima cai na sua cabeça. Muita falta de sorte no final de semana. E tá aí o Gugelmin tentando ganhar posições. Já vai brigar ali por 12º, 11ª posição. Aí Maurício Gugelmin vai tomar exatamente uma volta do Mansell, que seria a segunda volta. E o Alesi vai pra mureta, senta, agradece os aplausos, acena para o público. Mas Alesi não completa mais uma prova. Ele que tem um 6º lugar e um 3º, quer dizer, tem 5 pontos no campeonato. Então, nas 3 primeiras posições, estão os 3 pilotos que têm 6 pontos no campeonato. Mansell, Patrese e Piquet. Com a vitória de qualquer um deles, o Senna ainda teria uma vantagem de 25 pontos em relação ao segundo colocado. E aí o Mansell limpou a viseira, vai sobrando na pista o Mansell. 24.8 a volta de Nigel Mansell, a volta de número 37. Ele entra pela volta de número 38. Tem boa vantagem para Patrese, que é o segundo colocado. Aí o Capelli. E a briga do Capelli com o Leto. Essa briga aí tá valendo posição. Tá valendo a 5ª posição, olha só. E o Leto vai para cima do Capelli. J. Leto. O finlandês da Dallara, que é uma equipe que vem crescendo realmente na temporada, um ótimo desenvolvimento dessas equipes de pequena para média, eu botando a cabeça de fora como média, é a que tem realmente o melhor desempenho. E tá aí o Leto em 6º, botando pressão em cima do Capelli, que é o 5º colocado. Piquet virou 24.3 contra 24.8 de Mansell e de Patrese. Ele é mais rápido do que as Williams nesta volta. Permanece 31 segundos atrás das Williams, mas mais importante que isso, Reginaldo, é que ele está 16 segundos à frente do Modena. Abriu mais 2 segundos e está 16 segundos à frente do 4º colocado, que é o Stefano Modena. O 5º você vê aí é o Capelli e o 6º é o JJ Leto. O Piquet parece fazer uma corrida tranquila agora, mas ele, nessa altura ele está estudando se ele tem ou não condições de atacar pelo menos o Patrese. Eu acho difícil, a não ser que haja problemas com os carros Williams. Agora essa briga aí do Leto e do Capelli é que vale lembrar que o Leto da equipe da Lara hoje corre com os motores Judd V10, os 10 cilindros da Judd que estrearam esse ano, que era um motor que tinha sido oferecido à equipe Leyton House, do Gugelmin e do Capelli. Eles depois, a Leyton House, depois de vários problemas enfrentados com o motor Judd V8, então resolveu mudar, resolveu aceitar a oferta da Ilmor, preparando um novo motor, que poderia significar uma nova investida na Fórmula 1, e resolveu acreditar no Ilmor. Deu tudo errado de novo, porque o motor V10 da Dallara, do Judd da Dallara, tem sido o motor revelação, por assim dizer, do ano. Inclusive o Emanuele Pirro, que foi um piloto que é muito acostumado ao V10 da Honda, durante o período em que ele foi piloto de testes da McLaren, chegou a dizer que ele não vê grande diferença entre o V10 da Honda e esse V10 da Judd, especialmente na saída de curva, na aceleração, na potência, força do motor em saída de curva. Enquanto isso, a Leyton House enfrenta problemas e o Gugelmin atravessa uma temporada em que, uma temporada decisiva para ele, ele atravessa talvez a temporada mais difícil, porque é um carro que não é bom e é um motor que ainda não se acertou. O certo realmente para a equipe seria fazer tudo de novo, não mudar o motor, porque nem pode no meio da temporada, mas fazer um carro novo. Só que não tem tempo, o campeonato está aí rolando e as equipes têm que treinar, têm que mudar coisas, como agora eles tentaram mudar uma asa dianteira, uma asa traseira, mexer em suspensão, tem que ir mexendo, quer dizer, não dá tempo de se fazer um carro novo e é realmente esperar que de uma hora para outra surja pelo menos uma melhora significativa. Vamos pela volta de número 40. Mansell e Patrese já completaram a volta de número 39. Você segue vendo aí a briga de Capelli e Leto. Briga que vale a 5ª posição no Grande Prêmio do Canadá. Maurício Gugelmin está em 12º. Nelson Piquet vai completar agora. Passa na 3ª posição. Ele perde um pouquinho de contato em relação a Patrese. 32 segundos, quer dizer, a essa altura fica muito difícil
restando 29 voltas, ele teria que tirar mais de 1 segundo por volta a partir de agora. Ele começa, me parece, muito mais a administrar essa terceira posição, principalmente em relação ao Modena, que também não está conseguindo chegar. A vantagem já subiu da casa dos 17 segundos. Ela subiu praticamente 3,5 segundos nas últimas 3 voltas, o que dá realmente uma posição tranquila a Nelson Piquet, atrás das duas Williams. E o Mansell não quer saber. Esse é o Mansell, não tem jeito. 23,7. Aperta o pé da direita de novo. Isso cria sempre a expectativa e vale aí para você, a sua torcida, a nossa torcida e toda a expectativa. As Williams, que tiveram problemas nas primeiras provas do campeonato, vão chegar ou não vão? Mansell é o primeiro, Patrese é o segundo. Aí o Patrese chegando para colocar uma volta em cima do Gugelmin. O Mansell, você viu, já há 3 voltas conseguiu fazer essa ultrapassagem. Aí o Patrese, olha só a diferença de rendimento dos 2 carros. Ricardo Patrese, o piloto com o maior número de grandes prêmios disputados, que marcou a pole position neste grande prêmio do Canadá. E aí o Mansell que vai chegar numa briga ruim aí, que ele vai para colocar uma volta em cima do Leto, que é o 6º, e em cima do Capelli, que é o 5º. Os dois estão brigando por uma posição. E o Mansell tem que definir rapidinho. Mas o Leto já não está tão próximo. O Mansell se aproxima para fazer aí a ultrapassagem. Volta de número 41 para Nigel Mansell. Ele vem para completar esta volta de número 41. Tinha virado 1,23,7 na volta de número 40. O Mansell se aproximando do Leto. Vai para a ultrapassagem, virou 1,23,2. Mais outra vez a volta mais rápida. O Nigel Mansell. 1,23,2. A volta de Nigel Mansell. A de número 41. Atrás de só agora que vai passar. Ele está se sentindo completamente à vontade ali, o Mansell. Veja que ele não usa a pista toda. Não vai na zebra. Aí o Mansell. E Ricardo Patrese, eu estava aqui querendo dizer, eu não vi o Patrese. Eu estava aqui querendo dizer, eu não vi o Patrese. Estava esperando o Patrese passar. E Nelson Piquet já passa na segunda posição. É aquilo que eu dizia agora há pouco. Será que dá para confiar nas Williams? Eu não confio tanto assim nas Williams. Piquet assume a segunda posição. Nelson Piquet, o segundo colocado. Patrese está parado nos boxes. E demorou muito para chegar. Não é só um problema ali de troca de pneus. Vamos ver o Patrese. Tem dificuldade, vai voltar Ricardo Patrese. Vai voltando para a pista. Ele já perdeu as posições para Nelson Piquet, para Modena e para Capelli. Mansell já vem para completar a volta de número 42. E aí você vai vendo Nelson Piquet. Ele está muito atrás. Está mais de 50 segundos, mas já é o segundo colocado. E o problema não é a distância que o separa. A distância que o separava de Patrese, ou a distância que agora o separa de Mansell. Porque tem uma diferença de rendimento nos 2 carros. É praticamente impossível para o Piquet tentar tirar no braço. Ele passa ali por onde ficou a McLaren de Ayrton Senna. O problema é o carro que é mais confiável de Nelson Piquet. E seguramente eu não tenho nenhuma dúvida que ele poupou muito mais o conjunto, os freios, poupou muito mais todo o conjunto no seu carro do que o Mansell. O Mansell passou, virou 1,24 cravados, o Piquet passou agora 52 segundos atrás. Virou 1,24,7. Não deve haver por parte do Piquet agora nenhuma preocupação em partir para cima. Ele está ali em segundo, tem que levar na boa, isso ele sabe fazer muitíssimo bem, com toda a sua experiência, com toda a sua categoria de tricampeão do mundo. Aí vem Nelson Piquet, segundo colocado. E agora a sua torcida aí é por Piquet? E por que não? Os problemas que aconteceram na máquina de Mansell nas 4 primeiras provas, ou no curto-circuito do próprio Mansell, né? Pelo menos no Grande Prêmio de San Marino e no Grande Prêmio do Brasil. Mansell completa a volta de número 43. O Patrese agora é que vai tentar, ó, já abana para tudo que é lado.
O Patrese vai tentar tudo, mas tá lento. O Patrese vai tentar tudo ali. Ele vai tentar recuperar as posições. Tinha perdido posição para Mansell, para Piquet, para Capelli, para Leto e para De Césares. De Césares ele já recuperou. Olha o Capelli aí. Olha o Ivan Capelli. Abandonando a prova, Ivan Capelli. Estoura o motor. Ilmor. Na Leighton House de Ivan Capelli. Está fora o Capelli. Com isso o Patrese vai recuperar também uma posição. Colocando as coisas em ordem. Mansell, que você vê aí, é o primeiro. Piquet, o segundo. O terceiro é Leto. O quarto é Patrese, que vinha 7 segundos e 9 atrás do Leto. O quinto é De Césares. O sexto é Pierluigi Martini. Maurício Gugelmin vai para a 11ª posição. Nelson Piquet, excepcionalmente bem posicionado na prova. Está em segundo lugar. Está muito atrás realmente do Mansell, mas está bem à frente do Leto, que é o terceiro colocado. Na volta anterior o Patrese perdeu em relação ao Leto 9,5. A partir de agora é que ele vai tentar alguma coisa. Mas de qualquer forma foi estranha a forma com que o Patrese chegou, porque ele demorou muito para chegar no box. Isso não é pneu só desgastado, não. Ele pode ter até furado o pneu, alguma coisa nesse sentido. Apenas trocar pneus ali. Ele demorou demais e perdeu muitas posições, Reginaldo. Galvão, hoje realmente ele chegou com o pneu traseiro direito furado, tanto que o carro arriou na traseira e deu impressão até de quebra da suspensão dianteira, porque a frente foi um pouco para cima, assim, principalmente do lado esquerdo. Mas eles aproveitaram para trocar os 4 pneus. Agora você viu agora há pouco aí a parada do Capelli. E é de se lamentar, principalmente o próprio Capelli e também o Gugelmin, como toda a equipe, porque a equipe está precisando mais do que nunca de uns pontinhos, ou até de mesmo não marcando pontos, de 7ª ou 8ª colocações, porque está em disputa aí a colocação das equipes. Você sabe que define as 13 primeiras que participam da prova, dos treinos oficiais, sem ter necessariamente passar pela pré-qualificação, e está em disputa exatamente isso. Quer dizer, até este momento, a Leighton House, se continuar assim, iria para a pré-qualificação a partir da segunda metade do ano. 45 voltas completadas por Nigel Mansell. Ele vai pela volta de número 46. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Brahma Chopp, Topper Dynatec, Biotônico Fontoura, Chocolates Nestlé e do seu posto Esso. Aí o Mansell vai pela 46ª volta. Vai para completar a 46ª volta. Vai passando ali. Não vai para o box, não. Tem o carro ainda no chão. Lá vem Nigel Mansell. Completa a 46ª volta. 1:24:3. Continua andando rápido. Nigel Mansell. Aí o helicóptero lá de cima. A câmera posicionada que faz essa tomada para você. Você vai acompanhando o Nigel Mansell. O segundo é Nelson Piquet. A terceira posição é do Modena. Em quarto, Leto. Em quinto, Patrese. Mas o Patrese voando baixo realmente virou 23:5. O Patrese estava 9 segundos e 7 atrás do JJ Leto. E está agora apenas 2 segundos atrás de JJ Leto. Isso ao término da volta de número 46. 45 para eles. O Mansell já completou a volta de número 46. Passa ali a luva direita por sobre a viseira. Ele tem a volta mais rápida, 1:23.208, conquistada há algumas voltas atrás. O inglês Nigel Mansell. Da Williams de número 5. Piquet virando 1:25:7. Vai determinando um ritmo um pouco mais lento, Nelson Piquet.
O Leto é que vem virando muito devagar e deve perder já essa quarta posição para Ricardo Patrese. Você vai vendo o líder da prova, Nigel Mansell. Vem buscar o traçado correto para completar mais uma volta. Sai da sujeira, vem buscar a borracha, vai para o leste do final da reta. Entra pela volta de número 48, Nigel Mansell. 1:23:6, o Leão não quer nem saber. É com ele mesmo. Esse é o Leão. Aí o Mansell. Patrese 1:23:4, já ultrapassando o Leto. Já faz a ultrapassagem. Aí o replay da ultrapassagem para você. No final do hairpin, os pneus desgastados do Leto, ele vai lá fora para trás e segura na trajetória. Já sai acelerando, já sai debulhando tudo. E vai tentar voar agora para cima do Modena, que é o terceiro colocado. É grande a diferença. Patrese já recuperando, portanto, 2 posições. Mansell é o primeiro. Ele vem se aproximando para fechar a volta de número 48. O Piquet abre a volta de número 48. Está praticamente 1 minuto atrás de Mansell. 59 segundos a vantagem de Mansell para Nelson Piquet, que é o segundo colocado. Mansell é o primeiro, Piquet é o segundo. Aí a parada de Modena, que deve permitir ainda a recuperação de Ricardo Patrese. Tenta trabalhar rápido a equipe Tyrrell. Isso tudo é bom também para Nelson Piquet, porque quem vem atrás de Piquet e que passa a ter mais distância em relação a ele. Patrese já passa e já é o terceiro colocado. A terceira colocação, portanto, para Ricardo Patrese. Aí você vai vendo a batalha de Gachot, tocando lá o seu Jordan, roubando a posição da Minardi, roubando a posição no carro de Pierre-Louis de Martini. A briga de Gachot e de Martini, Gachot assumindo com isso a 7ª posição, deixando o Martini em 8º. Maurício Gugelmin é o 11º. Replay para você da ultrapassagem deste bom piloto Bertrand Gachot em cima de Pierre-Louis de Martini. A vantagem de Piquet para Patrese é muito grande. Tá certo que o Patrese agora virou 23 cravados. Já ele vai baixar da casa de 23. Vai entrar na casa dos 22 segundos com pneus novos. O Mansell é que é impressionante, porque ele não trocou de pneus e virou 23:1. 1/10 apenas mais lento do que o Ricardo Patrese. O Piquet virou 1:25 cravados. Já está mais de 1 minuto atrás de Nigel Mansell. Mas tem 38 segundos de vantagem. Nelson Piquet tem 38 segundos de vantagem para Ricardo Patrese, que é o terceiro colocado. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Topper Dynatec. Biotônico Fontoura. Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso. E Brahma Chopp. Voltamos à volta de número 50. Queria inclusive pedir desculpas a você que acompanha em todo o Brasil sempre as emoções da Fórmula 1. É que do mesmo jeito que os carros estão no limite ali, a garganta chegou ao limite absoluto, extremo. Vamos lá. Mansell é o primeiro. Nelson Piquet é o segundo colocado. Patrese é o terceiro. Leto é o quarto. Modena é o quinto. De Césares a 6ª posição. São 6 primeiros colocados. 1 minuto a vantagem de Mansell para Piquet, que é o segundo. 36 segundos a vantagem de Piquet para Patrese. Então você tem 2 coisas para torcer agora. Você que torce a partir deste momento por Nelson Piquet. Você que sempre foi Piquet e você que a partir de agora vai com o Piquet na tentativa de vitória. A diferença para o Mansell é muito grande. Então, para você torcer para o Piquet em relação ao Mansell, eles mostraram aí o Ricardo Patrese. É porque o Mansell pode ser obrigado a parar para uma troca de pneus, ou pode ter problemas no seu carro, na sua Williams. E torcer para que o Patrese, que está voando, também não passe de 1 metro de altura nesse voo, para que não venha para cima de Piquet brigar por essa segunda posição.
Restando 19 voltas, a vantagem de Piquet para Patrese é de 35 segundos. O Patrese teria que tirar aí, Reginaldo, uns 2 segundos por volta para nas últimas voltas, faltando 3 voltas, chegar ali em Nelson Piquet. Mas me dá a nítida impressão de que o Piquet tem reservas, de que ele está ali mais ou menos poupando, administrando esta segunda posição, esperando alguma coisa que possa acontecer com o Mansell, mas teria reservas para suportar um possível ataque de Ricardo Patrese. Eu penso da mesma forma. O Piquet efetuou a troca na 27ª volta, deve ter colocado um pneu mais duro, quer dizer, ele tem condições, teoricamente, de resistir a uma pressão do Patrese nas últimas voltas. De qualquer forma, deve ser uma luta emocionante aí no final. E o Mansell, que você vê aí, parece muito tranquilo. Eu acho que ele deve saber o que está fazendo, deve estar em comunicação com os boxes, mas o certo mesmo para o Mansell agora, principalmente porque o Patrese já trocou. Quer dizer, é verdade que o Patrese trocou por um furo de pneu, mas talvez tivesse que trocar. O Alesi trocou, o Piquet corre com pneu diferente, trocou, mas enfim, outros pilotos andando nesse nível, nesse ritmo, tiveram que trocar. Ele, com 1 minuto de vantagem, poderia efetuar uma troca de pneu aí e ir tranquilo até o final, inclusive colocando um pneu mais macio que ele tivesse, porque ele iria até o fim com tranquilidade. Essa é a Fórmula 1 e a participação do Brasil na Fórmula 1. Os seus 7 títulos mundiais, os 3 títulos de Piquet, os 2 títulos de Ayrton Senna. Tudo começou com os 2 títulos mundiais de Emerson Fittipaldi. Olha o Piquet aí, partindo para a ultrapassagem, para fazer a ultrapassagem em cima do retardatário, em cima de Pierluigi Martini, com todo cuidado, com toda a sua experiência, com toda a cautela, porque essa segunda posição é excepcional em função da corrida. Aí você vai vendo o Piquet. Eu dizia, depois de 4 vitórias consecutivas de Ayrton Senna, Senna quebra, mas o Brasil tem Nelson Piquet em ascensão com a sua nova Benetton. Aí já está ele na segunda posição. Ele que já é o 4º colocado no campeonato com 6 pontos. Mesmo uma segunda posição aí de Nelson Piquet lhe daria a chance de passar Prost, passar Berger, ficando atrás apenas de Senna e de Mansell numa eventual vitória de Mansell. Abandona a prova o Leto. O Neto vinha andando muito lento realmente. Ele perde essa 4ª posição. O Modena vai assumir esta 4ª posição no exato instante em que ele abandona ali, à frente exatamente do Modena. O Neto vai parando lá. O Mansell é o primeiro, o Piquet é o segundo, o Patrese é o terceiro, Stefano Modena ocupa a 4ª posição. O quinto é de Césares, o sexto é Bertrand Gachot, Pierluigi Martini é o 7º, Henrique Gomar é o 8º, Emanuele Pirro é o 9º. Nakajima é o 10º e Maurício Gugelmin o 11º colocado. E aí o Leto, que vai abandonando. O Mansell já completou a volta de número 52. E aí você vai vendo Nelson Piquet. É importante ver se o Piquet está sustentando esta vantagem em relação a Ricardo Patrese. Vamos acompanhar. O Mansell completou a volta de número 52. E há 3 voltas que o Mansell tirou o pé realmente, hein? O Mansell parece começar a administrar esta vantagem. Ou será que os pneus já não aguentam mais? Está aí o Leão. Piquet, 56 segundos e 6, ele estava mais de 1 minuto. Começa a tirar essa diferença de Nigel Mansell. E vai sustentando a vantagem em relação ao Patrese, 35 segundos. 17 voltas para o final. Também é difícil que o Patrese consiga se aproximar no braço e no carro em relação a Nelson Piquet. O Mansell nas últimas 3 voltas, ele virou 25 e 9, 25 e 5, 25 e 1. E agora vira 27 e 1. Vira 27 e 1 Nigel Mansell. Vira muito lento Nigel Mansell. Será que isso pode significar uma troca de pneus? Ou o início de problema no carro de Mansell? Mansell virou 25 e 9, virou 25 e 5, virou 25 e 1 e agora vira 27 e 1 Nigel Mansell na 53ª volta. E Galvão, ele parece ter feito um sinal ali para o box no momento em que ele passou. Ele fez um sinal para o box, deve entrar nessa volta agora para efetuar a troca, a não ser que seja um problema maior. Vamos ver. Ele vai se aproximar ali no hairpin. Virou 27 e 1. Mansell, Piquet, Patrese e Modena são os 4 primeiros colocados. O quinto é de Césares, o sexto é Bertrand Gachot. São os 6 primeiros colocados e o Brasil está ali com Nelson Piquet na segunda posição. O Gelmin é o 11º colocado.
O Mansell começa a sucessão de curvas, direita e esquerda na parte de alta no circuito. Ela desemboca, essa sucessão de curvas desemboca exatamente na freada, ou para a entrada da reta nos boxes, ou para o próprio box, tomando um pit lane à esquerda. Vamos ver se o Mansell vai para o box, se o Mansell vem para a pista, o que o Mansell quer da vida. Ele vem para completar a volta de número 54 e aí você vai ver no Piquet, que é o segundo colocado. Mansell passa 1:25:4. 1:25:4. Volta a andar um pouco mais rápido, mas aí na casa de 1:25. Nelson Piquet ainda não passou. O Patrese que virou 1:23:4. O Modena também virando 1:23:6. Porque o Modena trocou pneus agora. E o Modena ainda é uma ameaça para Patrese. Ele está 11 segundos atrás de Ricardo Patrese. Piquet ainda não completou. Vamos ver na passagem de Piquet. A diferença aqui era de 1 hora, de 1 minuto e 1 segundo. Deve ter caído sensivelmente de Mansell para Piquet. O importante é que o Patrese não conseguiu baixar ainda na casa dos 30 segundos. Consegue sustentar bem a segunda posição. Nelson Piquet que passa agora completando também 54 voltas. Piquet passou 52,4 atrás de Nigel Mansell. Tirou praticamente 10 segundos nas últimas 5 voltas. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Biotônico Fontoura. Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso. Brahma Chopp. E Topper Dynatec. Olha aí, Mansell e Patrese. E o Mansell evidentemente abre para o Patrese, porque ele tem uma volta na frente do Patrese. Ele tem exatamente uma volta na frente do Patrese, então abre para a ultrapassagem de Patrese. E isso aí você vê como o Mansell já tem um ritmo bem mais lento. Mas ele sabe que tem esses 50 segundos de vantagem. Ele sabe que ele está a 14 voltas do final. Piquet teria que tirar 4 segundos por volta. Vamos ver o Mansell. Ele virou 25,9 ao final da volta de número 55. Está sempre virando perto ali da casa de 1,26. Johansson vai para o box mais uma vez. Ele aí, o 13º colocado. Abandonando, nós vamos ter 12 carros. O Leto também já abandonou. Nós passaremos a ter 11 carros na pista e a 11ª posição exatamente de Maurício Gugelmin. Sem ter condições de brigar com ninguém, mas vai sustentando o seu carro, tentando levar até o final da prova. Nós vamos chegando a 1 hora e 20 minutos, 1 hora e 19 minutos e 5 segundos no Grande Prêmio do Canadá. Abandona Stefan Johansson, restando, portanto, 11 carros na pista. A previsão, o Piquet dizia isso, uma prova de pouquíssimos carros chegando, e é uma constante, é uma tradição no Grande Prêmio do Canadá. Senna abandonou, Prost abandonou, Berger abandonou, Moreno também abandonou. As principais equipes. As 3 primeiras posições ocupadas por Nigel Mansell em primeiro, por Nelson Piquet em segundo, por Ricardo Patrese, mas o Patrese não anda tanto assim não. Veja que ele não consegue fugir do Mansell, e o Mansell virou 1,26,2. Ele não consegue sequer se aproximar. Tirar essa diferença em relação a Nelson Piquet é excepcional, volto a dizer, a segunda posição de Piquet. Ele passa a jogar agora na sua tranquilidade. Ele passa a jogar na sua experiência. Maurício Gugelmin vai tomar mais uma volta ali. E ele passa a jogar num eventual problema no carro de Nigel Mansell, porque por mais equilibrado que esteja o carro, não tenho nenhuma dúvida, depois de 57 voltas, o pneu do Mansell deve estar no chamado bagaço total. Deve estar no limite ali, o pneu do Mansell. E o Patrese, depois da troca, também não consegue fugir. O Mansell continua comboiando ali o Ricardo Patrese. Volta de número 57. Realmente, Galvão, essa é uma pista que engana muito, porque a velocidade máxima dela não é muito alta, mas não é por isso, nem por isso os carros deixam de andar no limite. Aliás, pelo contrário, eles andam no limite o tempo todo. É desgastante para o piloto e extremamente desgastante para os carros. Tanto assim que no ano passado 13 carros terminaram a prova e agora, como você disse, já estamos com 11 ainda sujeitos a outras quedas.
A vantagem do Piquet em relação ao Patrese parece tranquila, porque o Patrese, você viu, o Mansell deixou ele passar, ele recuperou uma volta, quer dizer, agora só Mansell, Piquet e Patrese estão na mesma volta, mas o Patrese não consegue abrir. Quer dizer que é muito difícil ele se aproximar mais do Piquet. Agora, em relação ao Mansell, ele pode ter diminuído o ritmo obrigatoriamente, como certamente nesse final de prova ele teria que diminuir. Mas se ele não entrou para trocar pneus, é melhor ainda para o Piquet, porque se ele trocasse, com a vantagem que ele tinha, a vitória era praticamente certa, a não ser, claro, aqueles problemas que podem acontecer nos boxes. E o fato dele não parar, e se ele não vier a parar, existe uma chance muito maior de uma quebra, que é a única aposta que o Piquet está fazendo nesse momento, porque nenhuma chance ele tem de se aproximar ali, tirando no carro. Passa a existir a possibilidade de furar o pneu, de dar uma escorregada, porque com mais de 50 segundos, como não se perde realmente muito tempo, nos circuitos onde se perde menos tempo, que repare, seria isso ali. A câmera trocou, mostrou o Piquet. Mas naquele ponto, ou se faz o S, ou se entra pelo box, com a curva ainda menos acentuada do que a que leva para a sequência da pista. Passa ali rapidinho para a posição do Mansell. É a quarta pela ordem, a primeira é McLaren, a segunda é Ferrari, a terceira é Benetton e a quarta seria a Williams. Ele para e depois já sai acelerando, já quando sair lá na ponta do box, tem todo o pit pela frente, já sai quase no ritmo dos outros. Se perde muito pouco tempo realmente para trocar pneus. E ele poderia trocar o pneu e voltar ainda uns 30 segundos, pelo menos 25 segundos na frente do Piquet. Então ele aposta na permanência do carro na pista, e essa aposta é boa para Piquet. Essa aposta é boa para sua torcida. E aí você vai com o Nelson Piquet. Mansell está na volta de número 59, Piquet se aproxima para completar a volta de número 58. Aí vem Piquet exatamente para completar a volta de número 58. Passa Nelson Piquet na segunda posição. 48 segundos, ponto 7, a vantagem de Mansell para Piquet. Piquet também determina o ritmo na casa de 1,25 e 4. Na casa de 1,25 também determina o seu ritmo Nelson Piquet. O Mansell, que já virou 26, já virou 27, já virou 25 e 9, agora volta a virar 24 e 4, também sem necessidade. Nelson Piquet, o segundo colocado. Mansell é o primeiro, Piquet é o segundo. A terceira posição é de Ricardo Patrese, com Modena na quarta posição. A quinta posição é de Césares e em sexto Gachot, em sétimo Martini. A oitava posição é de Comasa, em nono Pirro, em décimo Nakajima e em 11º Maurício Gugelmin. São os 11 que estão na prova. Melhor volta, a volta de número 48 de Ricardo Patrese, 1:22.67. Volta de número 60, num total de 69 voltas, porque Mansell completou a volta de número 59. E Piquet vem se aproximando exatamente para completar a volta de número 69. Aí você vai vendo Nelson Piquet. O Brasil na segunda posição com Nelson Piquet. Aí vem ele, completa também 59 voltas. Entra também pela volta de número 60. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso. Brahma Chopp. Topper da Inatec. E Biotônico Fontoura. Aí você vai vendo o Ricardo Patrese. Ele completa agora a volta de número 59. O Mansell já completa a volta de número 60. Já entra pela 61ª volta. E após a emoção da Fórmula 1, nós vamos voltar com o Domingão do Faustão. Faustão ainda vai agitar muito. Essa tarde de domingo é para você. Vai trazer as Olimpíadas do Faustão, videocacetada, Sexolândia. Tem final aí, né, Fausto? Super controle remoto. Tô de olho, hein? Aí o Mansell líder da prova. Mansell em primeiro, Piquet na segunda posição. Patrese é o terceiro colocado, são os três primeiros depois de 60 voltas. Total de 69 no Grande Prêmio do Canadá. A liderança sempre esteve com o Mansell. A segunda posição foi de Patrese a maior parte da prova. E já há mais de 15 voltas é de Nelson Piquet. Aí está ele para você. O Tubarão, o novo carro de Piquet, o carro de John Barnard.
que vem apenas para sua terceira corrida, hein? Terceira corrida apenas deste novo carro de Nelson Piquet. O Moreno treinou sempre muito bem, largou na 5ª posição, deu nova rodada, teve problema na suspensão, parou, abandonou. Aí está aí o Piquet na 2ª posição. E mostrando acima de tudo, Rezão, que o carro é confiável, continua em evolução e é confiável. Eu dizia antes da prova, o Senna disse, só vai dar se o ritmo não for muito forte. O Gugelmin disse, para mim, é só tentar levar para o final. Quem não tinha reclamação era exatamente Piquet, também Moreno. Os brasileiros da Benetton não tinham reclamações. Eles sentem que o carro ainda tem para evoluir, mas uma coisa é certa, ele já é confiável. Aí você vai vendo para trás. Mansell já está na volta de número 62. E Mansell não parou. Piquet parou, Patrese parou, Modena parou, que são os primeiros colocados. Depois tem De Cesaris, depois tem Gachot. São as 6 primeiras posições. De Cesaris e Gachot. Exatamente as Jordans, ocupando 5ª e 6ª posições. Os dois pararam, uma delas rodou, mas eles estão aí. São as duas equipes, digamos assim, teoricamente pequenas, ainda mais a Jordan, que é estreante, mas a Jordan e a Dallara, que realmente evoluíram mais essa temporada de 91. E aí o Modena, confirmando a Tyrrell como a 5ª equipe do campeonato. Depois de McLaren, de Ferrari, de Williams e de Benetton, é a Tyrrell, o carro do velho Ken Tyrrell, agora com motor Honda, sustentando ali essa, vamos dizer assim, hipotética 5ª posição entre as equipes na Fórmula 1 em 1991. 62 voltas completadas. Nigel Mansell, o que você vê aí? Vai para a volta de número 63. Aí o Leão. E a Tyrrell vai lenta ali. Mas o Williams passando. Satoru Nakajima está logo ali atrás. E Satoru Nakajima é quem está na classificação à frente de Maurício Gugelmin. Mansell está na volta de número 63. Completando Mansell, teremos mais 6 voltas para o final. E aí o Modena. A briga do Modena é exatamente para tentar uma aproximação em cima de Ricardo Patrese. Ele que também trocou os pneus, vem brigando muito para tentar se aproximar de Patrese, para brigar com ele pela 3ª posição. Aí você tem, depois de 62 voltas, só que agora nós já temos 63 completadas por Mansell. Carro 5 de Mansell, 20 de Piquet, meia dúzia de Patrese e o 4 de Modena. E depois, na sequência, o carro de número 33 de De Cesaris, 32 de Gachot, 23 de Martini, 26 de Comar, 21 de Pirro, 3 de Nakajima, número 15 de Gugelmin. E são só os 11 carros na prova. Depois das emoções da Fórmula 1, nós vamos voltar com o Domingão do Faustão. Vamos curtir aí as Olimpíadas, o vídeo cacetada, Saxolândia, o super controle remoto e a sua final. Stefano Modena. Você vê que nós estamos a 6 voltas do final, menos de 6 voltas do final. Agora já vai se aproximando para completar mais uma volta. Nigel Mansell, nós passamos de 1h30 de prova. A corrida em 1990 durou 1 hora 42 minutos 56 segundos. A corrida que teve 307 quilômetros e 300 metros de distância com 70 voltas. Agora com 69 voltas são 305 quilômetros, 670 metros. Pouco menos de 2 quilômetros na diferença, mas a pista ficou mais rápida. É uma prova que durou 1 hora e 43 minutos basicamente. Não deve chegar a 1 hora e 40 nesta prova de 1991. Restando 5 voltas, porque Mansell já completou a volta de número 64. Aí você
Você vai ver na Jordan. De Césares, que é o quinto, e Gachot, que é o sexto colocado. Aí. Patrese logo atrás o Mansell. Nigel Mansell. A melhor volta no ano passado, nós estávamos falando aí de uma pista em relação à outra. A melhor volta foi do Berger, 1:22.077. Agora para trás tem 1:22.672 como volta. Mas tempo de pole position está aí o Ayrton Senna. Depois de 4 vitórias, o Ayrton Senna numa posição que não estava muito acostumado não. Assistia a corrida do lado de fora. Tá sossegado, tá de bem com a vida. Sabia que teria uma corrida muito difícil. Sabia que a missão seria quase impossível. Ele mesmo dizia nessa batalha aí com as Williams que sobraram na corrida inteira. Olha o que o Mansell está fazendo. Restando 4 voltas para acabar e com a corrida praticamente ganha, ele vai para cima do Patrese e vem para cima. É o Mansell, esse é o leão. E principalmente o Senna está ali sossegado depois que o Prost também quebrou, depois que o Berger também quebrou. Uma vitória do Prost poderia levar o Prost a 20 pontos, tendo a metade dos pontos de Senna. Uma vitória do Berger poderia levar o Prost a 21, né? E uma vitória do Berger a 20. Olha o Mansell aí. 1:22.385. Na volta de número 65. Com 49 segundos de vantagem para Nelson Piquet. O Leão resolve apertar o da direita e faz a melhor volta. Mas dá para entender o Nigel Mansell, Reginaldo? É por isso que ele é Il Leone de Inglaterra, como chamavam os jornalistas italianos na época em que ele correu pela Ferrari. E é um piloto que não tem ele não tem nem mesmo essa capacidade de dosar. Agora, tem muito talento e é capaz de chegar ao final da corrida mesmo sem dosar o carro, como está acontecendo até agora. Vamos na volta de número 66. Aí Nelson Piquet. A essa altura ele está 52,9 atrás do Mansell. Se o Mansell resolveu apertar lá, o problema é dele. Ele não tem nada com isso. Com toda a sua experiência, vai ali. O Piquet. O Modena, que é o quarto colocado. Está 10 segundos atrás do Patrese. E o Patrese vem longe do Piquet. Piquet colocou uma volta ali em cima do Gachot. Vai na dele. Na boa. O Mansell completou 66 voltas. Entrou pela volta de número 67. São 3 voltas, portanto, para o final para Nigel Mansell. E ele, depois de ter virado 22 e besteira, agora ele vira 25,9. Como é que vai fazer para entender o Mansell? Ele virou 22,385. Na volta seguinte ele vira 1,25,971, que seria um tempo até muito rápido. Ele não precisaria nem estar andando aí. Podia estar andando em 1,28, 1,29, que estaria de bom tamanho pela vantagem que ele tem. Ele já está à frente do Patrese. Já estaria à frente de Ricardo Patrese. E para o Patrese também é uma boa essa posição logo atrás do Mansell. A partir do momento que não dá para ele ir para cima do Piquet, ele vindo atrás do Mansell, o Mansell recebe a bandeirada e ele já recebe também. Mesmo que tenha uma volta de diferença, confirmaria a terceira posição e não teria que correr o risco, já que seu carro evidentemente não tem rendimento agora, de ter que dar uma volta a mais com o Modena, que vem tentando se aproximar de todas as formas para brigar com o Patrese pela terceira posição. Não sei nem se foi isso que o Patrese fez, mas se fez de qualquer jeito, uma atitude inteligente. Mansell completa 67 voltas, entra pela volta de número 68. São 2 voltas no final do Grande Prêmio do Canadá. Nigel Mansell. As vitórias por aqui depois de 1980. Alan Jones venceu, depois venceu Lafitte. Nelson Piquet venceu em 1982. Arnoux em 83. Piquet voltou a vencer em 1984. Alboreto em 85. O Mansell foi o vencedor em 1986. Nós tivemos em 87. Depois 88 Senna, 89 Butsen, 90 Senna. E olha só aí. Olha o tamanho da encrenca aí. Tô falando? Olha a briga aí.
e vai para a ultrapassagem. Ô Modena, estou dizendo que ele vinha para cima. O que o Patrese mais queria era conseguir ficar ali atrás do Mansell para receber essa bandeirada e não ter que dar mais uma volta. Mas nem isso deu resultado, porque não tem rendimento nenhum o carro de Ricardo Patrese. É uma Williams abrindo o bico aí. Mansell passa Nigel Mansell para completar 68 voltas. Aí vem o Leão, depois de ameaçar em Phoenix se enroscar com o Patrese. Olha só como é que ele vai. Já vai acenando. Depois de no Grande Prêmio do Brasil ter a corrida praticamente ganha, porque a Senna só tinha a sexta marcha, ele 5 segundos atrás, Senna não teria como segurar, ele se atrapalhou, rodou na sua própria pressa, na sua própria afobação. Depois de ter feito besteira logo na primeira volta, ter abandonado no Grande Prêmio de San Marino, e depois de ter feito uma belíssima corrida no Grande Prêmio de Mônaco, fazendo as pazes com sucesso, chegando na segunda posição, fazendo o segundo lugar para a quarta vitória de Ayrton Senna, o Mansell está aí, a meia volta, para conseguir a sua primeira vitória na temporada, para conseguir a sua primeira vitória no retorno para Williams. Dominou sempre os treinos, o Patrese conseguiu a pole no instante final, mas o Mansell era o grande nome realmente da prova. Mas olha só, olha o Mansell, no final, ele bate no volante, ele vai tentar chegar e não consegue. Piquet vem na segunda posição. Olha o Mansell no finalzinho, nos instantes finais. De qualquer forma, cadê Nelson Piquet? O Mansell vai desesperado para chegar. Final do Grande Prêmio do Canadá. Cadê o Mansell? Também não mostra mais nada, também não sabe o que mostrar. E aí, o Mansell fica por lá. Onde está Nelson Piquet? Era a última volta para Nigel Mansell, aparece Piquet. Aí aparece Nelson Piquet. Aparecendo Piquet. Essa altura sendo avisado do que está acontecendo. Finalzinho de prova. Ele estava 50 segundos atrás de Nigel Mansell. O Mansell, quando abriu a última volta, deu tchauzinho para as câmeras. Deu tchauzinho para as câmeras, Nigel Mansell. E depois não conseguia chegar aí nesse ponto. Muito próximo. Lá vem Piquet. Vem se aproxima do Mansell, tá parado lá. Lá vem Piquet para vencer, valeu a sua torcida aí no Brasil. Lá vem Nelson Piquet. Talvez nem ele pudesse imaginar isso. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Vai aí Nelson Piquet, vira a ponta na reta. Lá vem Nelson Piquet, olha a bandeirada. A bandeirada. Nelson Piquet no Brasil. Nelson Piquet na última volta. Quando o Mansell parou, a poucos metros da chegada, o Leão desesperado esmurrava o volante e Piquet vem. Deram duas curvas para o final para Piquet cruzar e receber a bandeirada. Nelson Piquet no Brasil. Ele vence na última volta para somar 10 pontos, para chegar a 16 pontos. Só tem Brasil na ponta no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ayrton Senna tem 40, Piquet já assume a segunda posição. Vem Piquet aí, sim senhor, no campeonato. O segundo é Modena, o Patrese ainda é o terceiro colocado. As alterações das últimas voltas. O Mansell deve ficar ainda com a quarta posição na soma, porque ele tinha falta de vantagem. Daí o Mansell, ele não vai entender, ele não vai conseguir entender o que estaria acontecendo. Mas ele tem o problema da conversa, ele escongachou. Nelson Piquet, quando ninguém mais esperava. Quando o Leão dava tchauzinho para a câmera, abriu a última volta comemorando a 2 curvas da bandeirada. Nelson Piquet, que passa por ali agora. O Mansell se desespera, não consegue entender. Mas e aí? Será que aquela volta de 22 de recorde a 4 voltas do final? Será que se ele estivesse andando em 29, em 30, com o pé direito lá em cima, talvez o carro não aguentasse? O Leão abre os braços. Mas a verdade é que a vitória é brasileira. No Canadá, Nelson Piquet vence. Só o Brasil ganha na temporada de 1991. Ayrton Senna 4 vezes. Olha o Leão parando aí no replay. Onde estava parado o carro de Senna? Essa desse tamanho eu nunca vi.
Nelson Piquet vence. Modena em segundo, Patrese em terceiro. Depois vem De Césares. Depois vem Bertrand Gachot. E depois nós voltamos. Vamos curtir Nelson Piquet no alto do pódio. Globo e você. Tudo a ver. Bem, amigos da Rede Globo. Tá aí voltando o André De Césares. Quarta posição depois de um excelente resultado. Refeitas as emoções de uma grande vitória de Nelson Piquet. Porque ninguém tinha carro para competir com as Williams. Então quem era, depois das Williams, o grande nome da prova? Piquet, que vinha ali na segunda posição. E só por estar nessa segunda posição é que ele pôde herdar esta posição, conquistar a vitória logo na quebra de Nigel Mansell a 2 curvas do final. Nelson Piquet no Brasil volta a vencer depois de ter vencido no Japão e na Austrália. E olha só uma coisa, Japão e Austrália tivemos Piquet, depois 4 vitórias consecutivas de Ayrton Senna, depois outra vitória de Nelson Piquet. Isso quer dizer o seguinte, você amigo aí no Brasil, que nas últimas, vejam só, nas últimas 7 corridas de Fórmula 1, só pilotos brasileiros conseguiram vencer. 7 vitórias consecutivas de pilotos brasileiros. É motivo para festejar sim, Nelson Piquet. Olha a sua festa. Você está outra vez no alto do pódio. Reginaldo. Mais do que nunca, o Nigel Mansell deve estar se lembrando agora das palavras célebres de um dos maiores ídolos que os pilotos todos têm, que é o pentacampeão mundial Juan Manuel Fangio, que dizia: carreiras são carreiras. E realmente uma corrida, principalmente na Fórmula 1, nesse nível de disputa, uma corrida não é considerada terminada até realmente a bandeirada final. Não se pode nem mesmo culpar o Mansell, porque aparentemente não foi nenhum problema de pneu. Ele arriscou bastante não parando, já que tinha uma grande chance, uma grande vantagem, poderia parar e voltar em primeiro. Não arriscou, mas provavelmente não foi isso. Pode ter sido ali uma pane elétrica, um problema de motor, ou quem sabe até falta de gasolina, porque essa pista provoca um desgaste bastante grande e o consumo, inclusive, é bastante grande. Mas o importante é que está aí Nelson Piquet, e o importante, como disse o Galvão agora, é que a série de vitórias brasileiras não foi interrompida. Uma série que já tem 8 meses, 7 corridas e 8 meses, desde outubro do ano passado, com as 3 de Piquet e as 4 de Senna. O Brasil está invicto no ano e essa é a 68ª vitória do Brasil na Fórmula 1. A 23ª vitória de Nelson Piquet. E desde que Emerson Fittipaldi chegou lá pela escola do Jim Russell, e desde que ele começou na Fórmula 4 inglesa, na Fórmula 3, e que vieram tantos outros, o saudoso José Carlos Patti, veio o Wilsinho Fittipaldi, e eles foram surgindo, e tantos pilotos apareceram, e tivemos, me desculpe se faltar alguém, mas o Alex, o Chico, o Boesel, todos eles chegando, a presença brasileira na Fórmula 1, agora tem Moreno, tem Gugelmin, mas aí vieram Nelson Piquet, Ayrton Senna, e cada vez que um brasileiro desce no velho mundo com um capacete embaixo do braço, principalmente na Inglaterra, os ingleses dizem: meu Deus do céu, lá vem outro. E a verdade é que eles têm que aturar. Há 8 meses só pilotos brasileiros vencem na Fórmula 1. Há 7 corridas consecutivas. Vai fazer a sua festa Nelson Piquet. Ele é o vice-líder do campeonato. Senna é o líder com 40 pontos. Piquet é o vice-líder com 16. Depois tem Prost com 11. Depois tem Patrese e Berger com 10 e Modena com 9. Nelson Piquet, 23 vitórias para o tricampeão mundial. Nelson Piquet, mais uma vitória brasileira. Daqui a 15 dias o Grande Prêmio do México. E agora, Fausto Silva, você. Vai partir para trocar de carro, vai para o box. E aí, o lento. E você vai rever o grid de largada. Está lá. Patrese e Mansell na primeira fila. Depois Senna e Alesi. Os tempos de cada um deles.
Depois vem Berger e Nelson Piquet. Você vai acompanhando as 26 posições, cada um dos participantes deste grande prêmio do México. Daqui a 4 minutos, portanto, um novo procedimento de largada. E nós aproveitamos para a primeira participação de Reginaldo Leme. Boa tarde, amigo da Globo. Foi um procedimento correto esse de interromper aí o procedimento de largada. E você viu, no momento em que o Leto acusava que o motor do seu carro tinha morrido, você viu, entre outros, também o Senna agitando os braços. Provavelmente até para ajudar a visualização do diretor de prova aí, para que realmente fosse tomada essa atitude. Agora, pelo regulamento, são 5 minutos, já passou 1 minuto, quer dizer, faltam 4 para a nova largada, e fica valendo o grid de largada, com exceção da posição do Leto. O Leto perde essa posição, ele vai ter que largar dos boxes. Ele realmente, depois que já tinha sido dada a bandeira verde, ele não terá direito de largar naquela posição do grid. Aí você está terminando de ver o grid com o Herbert e Alboreto nas últimas posições. As equipes aproveitam,